Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, Luiz Araújo falando com vocês. E hoje, gente, nós temos uma pessoa incrível que nós queremos apresentar para vocês. Quem é de Contagem já conhece, já sabe quem ele é. Tem muitos trabalhos voluntários, tem trabalho feito para tudo quanto é lado. E ele veio aqui para contar pra gente como que é esse trabalho dele. É o nosso vereador Zé Carlos. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem, boa noite àqueles que irão nos acompanhar, boa noite a você também. É um prazer estar aqui. Zé Carlos, aqui é o seguinte, o VivaCast, ele é aberto, é solto, a gente não tem aquela coisa engessada de tem que ser assim. Eu quero realmente conhecer o Zé Carlos do dia a dia, tá bom? Tranquilo. Combinado? Ok. Então vamos lá. Vereador, conta pra gente como que é a sua história. Por que você chegou nesse ponto de virar vereador, entrar nessa carreira pública? Conta pra gente aí. Bom, isso vem de infância, né? Bom, tem que voltar lá, quando eu ainda era criança, eu tinha 5 anos de idade, eu vim de uma família muito pobre, uma família de 5 filhos, e aos 5 anos eu tive a triste notícia de que meu pai havia sido assassinado. Nós éramos muito pobres, vivíamos numa cidade muito violenta, que é a cidade de Diadema, lá em São Paulo, e meu pai era vendedor de picolé, empurrava carrinho e vendia picolé. E um determinado dia, ele terminou o dia, quando ele foi se apresentar à empresa para fazer o acerto, ele foi assaltado, reagiu ao assalto e infelizmente ele veio a óbito. E aí a família, minha mãe era dona de casa, criando 5 filhos, enfrentou uma dificuldade que foi morar numa cidade violenta, onde ela teria que trabalhar porque quem sustentava a casa era meu pai. Então ela teve que meio que fazer uma distribuição dos filhos, né? E ela ficou com os 3 maiores e deixou eu com 5 para 6 anos e o meu irmão menor de 4 para 5 anos. Ela fez uma reunião com meus avós, né, que eram pais dela, e pediu para que eles pudessem continuar a nossa criação. E eu saí da minha cidade, que era Diadema, e fui para uma outra cidade para morar com meus avós. E aí essa situação perdurou aí por um ano e meio mais ou menos, quando também meus avós também eram muito pobres. Para você ter uma ideia, a minha avó, ela era gari, ela varria a rua. E meu avô, ele era uma pessoa muito doente, porque ele tinha asma, então ele não podia trabalhar. Então ele cuidava da gente enquanto minha avó fazia lá o serviço de varredura de rua. E aí ela ficou comigo e com meu irmãozinho menor durante um ano e meio mais ou menos. Quando ela também viu que estava difícil, né, para sustentar os 2 pequenininhos, minha mãe morando em outra cidade, cuidando dos outros 3 irmãos. Ela fez uma reunião com a família, com os outros filhos dela, que eram meus tios, e perguntou quem que podia, qual dos tios ou qual família poderia ficar com uma das crianças. Sim. E um tio se prontificou a ficar. Eu gosto muito dele, ele é uma pessoa que eu amo muito, mas na época, coisa natural, normal, né? Eu tinha de 6 para 7 anos e ele foi e apontou, né? Esse maiorzinho eu fico com ele. Então eu fui morar com ele, sou muito grato a ele, mas ele não me pegou somente para criar, ele pegou porque ele precisava de uma pessoa também para ajudar ele. Ele tinha um caminhão e ele vendia frutas e verdura em cima desse caminhão. Hoje tem sacolão, você vai direto no sacolão, compra, até pelo iFood você leva verdura para casa, né? Sim. Mas na época lá em São Paulo, 1971, 1972, não tinha esses sacolões que hoje existem, né? Então as frutas e verduras eram vendidas em Kombi, caminhões, e ele me pegou, me treinou para isso, me ensinou muita coisa, e eu era um menino que atendia as pessoas em volta do caminhão. Ele dirigia e eu atendia as pessoas que chegavam. Eu lembro que a gente acordava sempre nos domingos para segunda-feira de madrugada, descia para o Ceasa lá em São Paulo, para carregar o caminhão e descer para Santos. Muita gente aí já deve ter ouvido falar da Serra de Santos. E aí a gente descia lá para São Sebastião, para Santos lá, né? Para alguns locais lá, para poder vender frutas e verduras. E a gente ficava lá, segunda, terça, até quinta ou sexta-feira, quando os alimentos ainda não estragavam, a gente estava lá vendendo. Sim. Então meu tio era o cara que dirigia o caminhão e eu era um menininho lá de 6 para 7 anos que ficava em cima, pesando, atendendo as pessoas em volta do caminhão. E
ficávamos lá, eu dormia na boleia do caminhão, meu tio me levava para poder, às vezes, né, quando anoitecia, para a beira da praia, porque tinha um pessoal lá que comia peixe, Sim. e eu ficava lá, né, o menino no meio dos adultos. Então, sua Então, história, desculpa te cortar, mas assim, você tem uma história grande lá de São Paulo e um trabalho, assim, a ideia sua começou através desses projetos, dessas situações que você passou ali, não é? creio que sim, porque me levou a outras situações também. Sim, Porque geralmente, na época, né, uma criança entrava na escola com 7 anos. sim, Eu só fui entrar com 9 para 10 anos. Porque meu tio, entre aspas, eu não posso falar que ele me explorou, se bem que explorou, mas no sentido de estar ali, eu ajudando ele a ter um ganho, né, para poder sim, manter a família e tudo. Então eu fiquei com ele ali até os 9 anos de idade, descendo São Paulo Santos, e trabalhando todos os dias com ele. E no final de semana a gente voltava, ficava em casa. E nas vezes que eu ficava com ele lá, à noite, né, que ele ficava contando as histórias, o tempo foi passando, você vê, ficar 3 anos numa situação dessa, deu sim. para contar muita história. E ele falava sempre comigo, onde é que minha mãe morava, onde eu fui criado. Eu saí de casa com 5 anos. E o tempo foi passando, fiquei com ele até os 9 para 10 anos. E ele falava sempre a cidade que eu morava, o bairro que eu morava, ele frisava muito e falava comigo, ó, quando você tiver maiorzinho, quando você tiver maior, a gente vai te levar lá para você conhecer a sua mãe novamente. Conhecer novamente porque eu já tinha esquecido dela, né? Sim. E aí, quando eu fiz 9 para 10 anos, ele me sentiu na obrigação, né? Ele se sentiu na obrigação de me colocar na escola, porque eu tinha que entrar na escola. Não Uhum. tinha como eu ficar fora da escola. E lá em 1974, eu com 9 anos para 1975, comecei a frequentar a escola. Sim. E esse ano eu fiquei em São Paulo com a minha tia e ele continuou descendo para Santos. E ele arrumou um ajudante para poder me substituir. A gente tinha uma senha lá, né? Porque ele dirigindo o caminhão não tinha como ele saber quem tinha sido atendido ou quem não tinha. Uhum. Então, quando a pessoa que estava em cima do caminhão atendendo as pessoas acabava de atender, pegava uma pratinha lá, batia no ferro, fazia aquele barulho e ele sabia, pô, atendeu todo mundo, deixou arrancar o caminhão para ir para uma outra rua, para um outro bairro, para poder atender a população. Sim. Nessa época que eu estava estudando, final do ano, depois das férias, eu lembro que foi depois das férias, porque ainda nas férias eu desci para ajudar ele. Sim. Mas depois das férias ele desceu com o ajudante e infelizmente aconteceu um acidente lá em Santos. E ele estava lá com esse ajudante, eu morando com a minha tia, estudando lá em Uhum. São Paulo. Ele chegou o pessoal para atender, o ajudante atendeu todo mundo, só que ele não percebeu. Ele achou que tinha atendido todo mundo, mas uma criança subiu em cima da roda do caminhão para Nossa. poder roubar a fruta. E isso foi uma coisa que marcou, porque meu tio não viu, né, que a criança tinha subido, o ajudante deu o sinal que já tinha atendido todo mundo, meu tio foi arrancar o caminhão, a criança escorregou na roda e meu tio, infelizmente, passou por cima dessa criança e essa criança veio a óbito. Nossa. Aí a vida, não só dele, como da minha tia, como a minha, virou de cabeça para baixo. Porque ele saiu de Santos, claro que teve ocorrência policial, teve um monte de coisa lá em Santos, e voltou para São Paulo, desesperado. E eu lembro que de noite chegava a polícia lá e tudo, e meu tio teve que vender a casa, vender o caminhão para indenizar a família. E ele começou a ser ameaçado, apesar de não ter tido culpa, porque foi um acidente. Uhum. E aí, nesse tempo, né, que ele sofreu essas ameaças, ele meio que se sentiu inseguro e quis mudar de cidade. Só que eu estava na escola e o ano não tinha acabado ainda. Então, ele se viu numa dificuldade, porque como é que ele me tira da escola? Hoje é normal, às vezes, se você mandar uma criança de escola, faltando um mês, a escola aceita, ela completa. Só que na época não. Se eu saísse da escola, eu tinha que repetir o ano. Sim. E eu já estava com quase 10. Então meu tio falou assim, olha, nós vamos ter que arrumar uma família aqui para ficar com você. E ele foi e me levou para a casa de um pessoal, eu lembro a dona, muito boazinha, ela chamava Dona Terezinha, tinha também o seu Francisco, que começou a cuidar de mim. Enquanto meu tio mudou para uma outra cidade por causa das ameaças que ele estava sofrendo. Eu morei com essa família uns 3 meses, né, porque estava final de ano já. E muitas coisas que marcaram a minha infância foi voltada para essas questões das dificuldades que eu passei, né? Sim. Ter perdido o pai com 5 anos, ter sido morar com meus avós, depois
ter ido morar com meu tio, depois meu tio me dá para uma família que eu nunca conhecia, nunca tinha visto. E eu ficava lá nessa casa, porque eu ia para a escola às 7h30 da manhã, né? E voltava às 11h30. Sim. E essa família, apesar de ser uma família também muito boa, mas ela tinha um senhor idoso que morava num cômodo mais acima da casa, né? E eu que cuidava dele. Eu chegava da escola, eu tinha que ir lá olhar ele, eu tinha que trocar a fralda, eu tinha que colocar ele para tomar sol. Aí você imagina, 1975, não existia fralda descartável. Você tinha que lavar. Era pano, era lençol que eles cortavam para fazer fralda. Sim. E eu lembro que ele dormia um pouco acima de mim, eu dormia num colchonete no chão. Eu falando assim, me vem até o cheiro, né, da urina, o cheiro forte e tudo mais. Então são coisas que marcam a vida de uma criança, porque você não... É meio traumático, né, uma criança de 10 anos cuidar de um idoso. Sim. Mas eu fazia isso por uma questão de que tinha que fazer, porque não tinha quem fizesse. Uhum. Mas aquilo meio que me chateava, me deixava triste, porque eu não podia brincar. Eu, às vezes, ia para a escola, voltava da escola, só que quando chegava em casa, eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade. Então eu não podia ir para a rua brincar, jogar bola, essas coisas. Só que eu pensava assim, vai passar. Final de ano, ele vai voltar para me buscar e minha vida vai voltar mais ou menos ao normal. Sim. Eu lembro que, por eu ter entrado na escola com uma idade um pouco acima, o que é normal, não é que eu era mais inteligente que os outros meninos, eu era mais esperto, eu tinha aprendido muita coisa e eu estudava com um menino de 7 anos, 6 anos, então eles tinham dificuldade de fazer matéria para casa. E eu lembro que eu negociava, eu levava as tabuadas deles para poder fazer, os para-casa deles para poder fazer, para eles me dar dinheiro. Sim. Aí eles me davam as pratinhas e tudo. Aí eu pegava, eu recebia deles e eu voltava da escola e voltava muito chateado, muito magoado. Eu lembro que eu passava na padaria, comprava leite, aqueles saquinhos de plástico, né? Sim. De leite, e tinha várias chácaras no caminho da escola até eu chegar nesta casa que eu morava. Eu lembro que eu pulava a cerca e ia para debaixo do pé de manga. E eu ficava ali, chupando manga e bebendo leite. E acho que depressivo, não sei se é essa palavra na época, mas eu chorava e ficava sentindo falta do meu tio, sentia falta da minha mãe. E sentia que, por exemplo, para mim não ia ter jeito. Mas eu ficava ali, chupando manga e bebendo leite. Porque eles falavam que se você bebesse leite, chupava manga, você morria. Sim. Eu não morri. Eu devo ter engordado alguns quilos, devo ter dado alguns piriri. Mas fez parte da minha vida. Folclore. E voltava para casa e tudo, mas com a esperança, né? O ano vai acabar. E quando acabar, meu tio vai me buscar. Sim. E aí eu acho que foi onde começou a maior transformação na minha vida. Por quê? O meu tio, ele acabou a aula e ele não voltou. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês e ele não voltou para me buscar. E aquilo foi meio que me revoltando, porque eu achei que ele não ia mais voltar. Sim. E aquilo que já estava difícil ia ficar pior, né? Porque acabou a aula, eu tinha que ficar com aquele idoso o dia inteiro, cuidando dele o dia inteiro. Que responsabilidade, hein? Então eu comecei a pensar, vou procurar minha mãe. Eu sabia a cidade que ela morava, sabia o bairro que ela morava, mas pensa, eu tinha 10 anos, não sabia muita coisa, porque era um meio que eu vivia lá, era o meio que meu tio me criava. Mas ele falou a cidade que a minha mãe morava, o bairro que a minha mãe morava, o que eu fiz? Fugi. Fui para trás buscar minha mãe. E buscando a minha mãe, eu peguei rabeira de caminhão, passei embaixo de roleta de ônibus, peguei carona para desconhecido e fui em direção à cidade que minha mãe morava, que era Diadema. Sim. E o bairro era Serraria. Você, qual a idade, mais ou menos? 10. 10 anos. Eu tinha acabado de fazer 10 anos. Sim. Não, acabar de fazer não, eu ia fazer 10. Sim. E aí, tô lá buscando minha mãe, procurando minha mãe, saí, fugi e fui atrás da minha mãe. Aí, qual que foi o meu maior problema? Pega uma criança lá de Contagem e solta aqui em Venda Nova. E fala assim, acha sua mãe. Não acho. Eu acho que não vai achar. Mas o pior, acha sua mãe chama Maria. Porque na época era o nome mais conhecido. Era Maria e José. Tanto é que minha mãe chama Maria e meu pai chama José. E aí eu fui com a esperança de achar minha mãe. Aí quando eu cheguei lá no bairro, na cidade, quando eu cheguei no bairro, eu comecei a procurar minha mãe. E aí batia, subia
morro, perguntava onde é que tem uma dona que chama Maria. Aí o pessoal me apontava. Ali tem uma dona que chama Maria. Eu batia a palma e falei assim, ô mãe, não te conheço não. Aí você, onde é que tem outra Maria aqui? Aí tinha muitas Marias. Sim. E eu não conseguia achar minha mãe. E aí foi a fase mais difícil da minha vida porque eu passei a ficar na rua. Eu passei a ser, vamos dizer assim, menino de rua. Você foi menino de rua? Passei a morar na rua e comecei a passar por muitas dificuldades. E o maior problema, hoje tem conselho tutelar, hoje tem casa que abriga criança e tudo. Mas em 1975 não existia política pública de defesa de direito de criança, não. Pelo contrário, as crianças de rua eram conhecidas como trombadinhas. Sim. Existia grupos de extermínio, porque era muita pobreza, muita criança na rua, muitas crianças que usavam canivete, furtava, era coisa normal da época. E tinha grupo de extermínio, porque... E atrás de vocês, as crianças que estavam passando por essa dificuldade? Não existia gangues. Você tem ideia, quando eu fui pra rua, tinha muito menino de rua. Então, eu passei, por exemplo, eu tinha 9 para 10 anos. Se eu não fizesse parte de um grupo, ou eu falo grupo, mas é gangue. Se eu não fizesse parte de uma gangue, eu ia ser um menino de rua sozinho. Então, eu ia apanhar de um lado do outro. Então, eu tinha que escolher um lado, ficava do lado de uma das gangues. E aí, a gente ficava, dormia junto. Quando a gente sentia fome, não tinha o que comer, a gente cheirava tiner, cheirava cola de sapateiro, porque vinha fome, não tinha o que você comer. Sim. E a gente lá encostado, tem muita gente aqui que eu vou estar falando e vai saber. São Paulo é considerado a cidade da garoa, porque em São Paulo, na época de frio e quando tá época de chuva, mesmo no verão, quando garoa, a garoa é como se fosse gotas de gelo que cai. Nossa. É muito frio. Sim. E a gente não tinha roupa, não tinha cobertor, não tinha nada. A gente ficava na rua mesmo. Enrolado em jornal, papelão, essas coisas. E a maior dificuldade era o seguinte. Quando você saía pra... A gente falava caçar, mas é roubar, né? Quando a gente saía pra roubar, a gente saía em gangue. E quando às vezes você ficava, por exemplo, passava o dia inteiro e à noite, você com muita fome, cheirava um pouco mais, você acabava pagando. Entendi. E dormia um pouco mais no dia seguinte. Então, os que acordavam saíam junto. E os que não acordavam ficavam para trás. E já aconteceu várias vezes de eu ficar para trás. Certo. Então, eu ficar sozinho. Não ficar com aquele grupo que poderia, entre aspas, me proteger. E nem poder fazer nada. Mas, às vezes, tinha que sair. Porque como é que eu ia me alimentar? Eu tinha que sair para roubar sozinho. E quando você ficava sozinho, no caso, se você roubasse era seu? Como é que funcionava? Não, o roubar não era roubar de chegar, assaltar Sim, a pessoa para era te dar buscar, dinheiro. né? Não, era pedir comida na rua, Sim, era chegar em restaurante, comer resto de comida, Entendi. era furtar biscoito em supermercado, essas coisas. Entendo. A gente tinha aquela prática de andar armado para assaltar os Sim. outros, não era bem assim. Uhum. Quando a gente ficava sozinho, eu tinha que buscar comida sozinho, Entendo. mas fazia parte, né? E muitas das vezes eu saí para poder furtar, para poder roubar e ficava sozinho, passando por dificuldades e tudo. Uma das coisas que me aconteceu, né? Eu lembro que parou um circo na cidade, isso me marcou muito, porque eu acho que foi isso que me deu um pouco de força para ter continuidade, para dar continuidade àquele sofrimento que eu estava passando. Parou um circo na cidade e eu fui lá e falei assim, vou ver se eu arrumo um trabalho aqui. E eu cheguei, falei com, não sei se o dono ou quem gerenciava o circo lá, e falei com ele que eu queria trabalhar. Aí eu falei assim, fala o seguinte, nós temos maçã do amor para vender aqui. Vai ter o picadeiro lá, você vai oferecer a maçã do amor pro pessoal. Uhum. Aí eu falei assim, então eu quero. Peguei a bandeja, passou o colar aqui atrás, eu com peso, menino, né? Fui lá no picadeiro para vender a maçã à noite. Só que entrou um palhaço lá, eu achei que o palhaço trabalhava pro circo. E ele falou assim, deixa eu te ajudar, eu vou vender essas maçãs aqui para você e tal. Eu fiquei assim, gente, o primeiro dia de trabalho eu vou ter uma colaboração dessa. E pensei, ele vai me ajudar, né? Toma aqui, deu a bandeja toda da maçã do amor para ele dar. E ele começou a fazer palhaçada com a maçã. E começou a dar maçã para todo mundo. E eu tô bem achando que era um jogo combinado com o dono do circo e tudo. Acabou o show do circo lá, né? Acabou o evento. Fui direto lá para poder conversar com o rapaz que tinha me empregado, vamos dizer assim. Sim. E ele falou comigo assim, virou para mim que a bandeja, o cara me devolveu, né? O palhaço me devolveu uma bandeja vazia, ele falou assim, parabéns, vendeu tudo, né? Eu falei, não, o palhaço me ajudou.
Como assim palhaço te ajudou? Eu falei, não, ele pegou a bandeja e vendeu e tudo, tal, eu queria até te agradecer. Aí ficou assim, não, ele é um cara que ele veio cá para fazer um show, esporádico, ele não trabalha pra gente não. Eu falei assim, mas ele deve ter dado dinheiro pra você. Não deu dinheiro nenhum não, hein. Aí o que aconteceu? Eu tomei uns tapas, ele me bateu, né, me bateu, não ganhei nada, passei, como é que se diz, passei um perrengue lá na hora. E saí, já tinha terminado tarde o show e eu tava sozinho. Aí eu fui embora sozinho. Sim. E aí eu não achei a turma minha, né? O pessoal que dormia comigo. Aí eu lembro que eu parei embaixo de uma marquise de banca de jornal, né? Porque lá em São Paulo tinha as bancas e tinha um negócio que puxava pra frente assim, quando tinha época de chuva, para o pessoal não se molhar. E eu fui deitei ali. Tinha uns papelão lá, enrolei no papelão e tô lá encostado na banca de jornal, né? Me cobrindo do frio. E quase dormindo, creio que estava cochilando com, tipo assim, com muita vontade de comer, porque eu estava morrendo de fome. E quando eu consegui dormir, uma pessoa tocou nas minhas costas, bateu nas minhas costas. E quando ela me acordou, eu pensei assim, ela vai me dar alguma coisa de comer, né? Eu acordei e pensei, não, vai trazer alguma coisa de me comer. Só que ela não me deu nada de comer. Ela me deu algo mais valioso que no dia eu não entendi, mas depois eu fui entender. Ela me acordou, e eu olhei pra ela achando que ela ia me dar alguma coisa de comer. Ela virou falando comigo assim, olha, eu sei que você está passando por uma situação muito difícil, mas eu queria que você gravasse uma coisa no seu coração e que você sempre refletisse sobre isso, você sempre pensasse sobre isso. Hoje o dia foi muito ruim para você. Eu tenho certeza que o dia foi muito ruim para você, mas amanhã, quando você acordar, o dia vai ser melhor. E ela falou e saiu, foi embora. Eu fiquei com muita raiva, porque eu estava quase dormindo. E ele não me deu nada. E esse dia eu dormi sem cheirar nada, porque não tinha nada, não tinha tina, não tinha cola, não tinha nada. E eu encostado lá, fiquei pensando, assim, gente, mas que cara. E comecei até a xingar, meio que. Só que depois eu acabei dormindo, no dia seguinte eu acordei e acordei com aquele pensamento. Hoje o dia vai ser melhor. E aquilo ali me sustentou por muitos e muitos dias e me sustenta até hoje. Sim. Porque por mais dificuldade que eu passe, eu sempre me lembro da palavra que ele deixou comigo. Que por mais que os dias sejam difíceis hoje, amanhã o dia vai ser melhor. E aquilo ali me deu uma sustentação, porque por mais dificuldades que eu passasse, eu sempre acreditava que o dia seguinte seria melhor. Sim. E continuei procurando minha mãe. E tinha, quando eu saía para furtar, né, sozinho, tinha um armazém lá próximo, da cidade lá, perto de um córrego, que tinha uma senhorinha que ela era muito, eu não sei se ela era muito boazinha e deixava eu roubar, porque ela tinha dó de mim, ou se eu era muito espertinho e eu passava lá para trás. Eu não posso falar com você hoje o que era. Sim. Eu prefiro pensar que ela era boazinha e deixava eu furtar. Porque toda vez que eu chegava, tinha uma vitrine assim, eu virava para ela e falei assim, quanto que é esse doce aqui embaixo? Eu perguntava. Ela baixava com a maior boa vontade, sempre fez isso, e quando ela baixava eu levava a mão em cima e pegava biscoito, pegava doce, pegava o que tinha em cima, colocava embaixo da camisa e saía. Acho que ela fazia vista grossa. Eu acredito que sim. Então eu sempre furtava nesse local. Como eles falam, né? Quando você encontra facilidade, você volta. Eu sempre voltava ali para poder roubar. Só que um dia eu fui grampeado, né? Eu não sei se o dono do supermercado ou o filho dela, ele me pegou pelo braço e aí ele fez, não vou dizer que é o que ele tinha que fazer, mas ele fez aquilo que ele achou que seria certo fazer, que seria me corrigir. Sim. Me corrigindo assim, com um soco na barriga, tapa na cara, chute na barriga, sabe aquela rasteira que você puxa assim a pessoa cai? Sim. Eu tentava levantar e toda hora me derrubava, e me chutava, machucou muito. E ele bateu muito em mim. E nesse desespero lá, eu apanhando, chegou uma dona e começou a xingar ele, falar que ele não podia fazer aquilo e tudo. E por que ele estava fazendo? Os dois começaram a abrir um diálogo lá, um gritando com o outro e ele falando que estava fazendo isso para poder corrigir. Sim. Porque senão eu ia acabar morrendo. Eles iam acabar me matando. Porque ela falou, né? Ó, do jeito que você vai fazer, você vai matar esse menino. Eu falei assim, não, eu não tô matando, não. Eu tô corrigindo ele. Porque se eu quisesse matar, eu levava lá pro fundo e matava. E isso era normal lá em São Paulo nessa época, 1975. Aí essa dona foi, negociou com ele lá, acho que pagou o que eu tinha tentado roubar. E eu deitado lá no chão. Essa dona foi, ele saiu de perto, essa dona foi e começou a conversar comigo. Aí ela falou comigo, meu filho, por que você faz isso? Eu falei, dona, eu tô com fome, não tem ninguém dá nada pra gente comer, eu tenho que roubar mesmo. Ela falou, não, mas cadê sua família? Não tem família não.
Aí eu falei assim, não, mas cadê sua mãe? Eu falei assim, não, eu não acho minha mãe sumiu. Ela falou, como assim sumiu sua mãe? Eu falei, não procuro, não tô achando minha mãe. Aí ela começou a conversar comigo e falou assim, não, então faz o seguinte, eu tenho mais filhos, vem morar comigo. Só que quando ela falou isso comigo, eu já fui levantando meio ressabiado, meio querendo vazar, meio querendo fugir, né? Com medo. Com medo, por quê? Quando eu morei com meu avô e com a minha avó, meu avô e minha avó era pessoa assim, pensa, 1972, 73. Meu avô tinha mais de 60 anos na época. Minha avó também. Então eram pessoas muito idosas. Tinha uma cultura. Uhum. Qual que era a cultura para não deixar a criança ir para a rua? Contar a história. Então eles falavam com a gente, com meu irmãozinho. Falava assim, ó, se vocês for para a rua, o homem do saco vai pegar vocês. Então não vai pra rua não, então a gente não ia. Uhum. E se for mulher, ela vai pegar você. Quando seu dedinho estiver gordinho, ela vai fazer você virar sabão. Então, era um jeito de segurar a gente em casa. Hoje você segura uma criança em casa com televisão, celular e tudo, né? Mas meu tio, meu avô e minha avó contavam essa história para que a gente não fosse pra rua. Entendi. Então, quando ela falou assim, vem morar comigo, eu pensei, essa dona tá querendo me levar, me engordar, quando eu estiver gordinha, ela vai fazer eu virar sabão. Aí eu já fui levantando, meio que catando cavaco, meio que tropeçando, meio querendo ir embora, fugir dela. Sim. E ela continuou insistindo, gritando comigo, não, vem morar comigo, cadê sua mãe? Aí eu falei assim, eu não acho minha mãe. Eu falei assim, não, eu moro aqui tem muito tempo, fui eu praticamente que fundei o bairro, você falar de repente eu conheço. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, a senhora não conhece não, minha mãe chama Maria. Falei com ela. Aí ela foi e deu um grito, né, pôs a mão na cabeça e falou assim, pelo amor de Deus, cadê seu irmãozinho Gilvan? Era minha mãe. Nossa. Que tinha deixado eu e meu irmãozinho com meus avós. Sim. Quando ela me viu e não viu meu irmãozinho, o que ela pensou? Meu irmãozinho tinha morrido Uhum. na rua. Sim. E ela ficou sem saber como é que nós fomos parar, como é que eu fui parar na rua. Aí eu vi que era minha mãe, porque se ela falasse que o nome dela era Maria, eu não ia acreditar. Mas quando ela falou o nome do meu irmão, Você já sabia que eu já sabia que era ela. Sim. Aí eu fui corri para perto dela, chorando, dei um abraço nela. Ela tirou o chinelo, segurou na minha camisa e me deu uma chinelada. Coisa de mãe, né? E falou comigo assim, ó, eu não criei filho para ser ladrão. E aí, fomos tudo depois saber o que aconteceu. O que houve? O meu tio, ele voltou para me buscar. Só que ele não me achou. Eu tinha fugido. O que meu tio fez? Ele ficou calado. Por que ele ficou calado? Porque ele já tinha acontecido um acidente lá em Santos, já tinha morrido uma criança. Eu era a responsabilidade dele. A partir do momento que eu sumi e não me achou, eu morri. Sim. Então, pensa, ele ia ser preso. Então, o que ele fez? Ele se recolheu, não falou nada com ninguém. Depois de uma reunião de família, ele pediu perdão, falou explicou o que tinha acontecido, que não podia falar, porque senão ia ser preso. E aí reuniu a família toda, todo mundo começou aí minha mãe foi, buscou meu irmãozinho e nós fomos morar em São Paulo. Sim. Morar lá em Diadema, eu, meu irmãozinho, minhas duas irmãs e mais um irmão. Nós começamos a morar em São Paulo, isso eu com 10 para 11 anos. Eu morei uns 2 anos lá. E aí, nesse tempo que eu estava morando lá, eu vi uma reportagem. Aí você fala assim, por que você entrou na política? Por que você quis ser político? Bati um pouco disso. Não é da sua época, talvez eu fale, você nem saiba quem é. Tinha um prefeito de Campinas, lá em São Paulo, que ele chamava Orestes Quercia. Não sei se você ouviu falar dele. Sim, com certeza. Então, ele foi prefeito de Campinas, foi prefeito de São Paulo, da capital, sim. E também foi governador de São Paulo, Orestes Quercia. Mas quando ele era prefeito lá em Campinas, nessa época, a legislação permitia, né? Passou na televisão ele distribuindo cobertor e marmitex, sopa, né? Para as pessoas, para as famílias, população de rua. Aí eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto. Aí aquilo ali me encantou. Eu falei assim, nossa, que coisa bonita. Quando eu crescer, eu quero ser político. Que top, que legal. Vamos poder ajudar as pessoas. Eu pensei e aquilo ali me marcou muito. Sim. Mas vim para Minas, né? Nós viemos para Minas, eu com 13 anos, moramos aqui. Assim que eu cheguei em Minas, virei trocador, né? Arrumei emprego de trocador de ônibus, do Expresso Riacho, lá no bairro Riacho das Pedras. Trabalhei por 3 anos como trocador, depois virei office boy das lojas da Arapuã, depois fui para o Ponto Frio, trabalhei muitos anos no Ponto Frio, e minha vida foi seguindo. Quando eu completei 35, eu estava com 34, ia completar 35 anos, aquele negócio de ser político voltou com uma força muito forte, muito grande no meu coração.
E eu era gerente da maior loja do Ponto Frio, ali na Rua Curitiba, aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos quase 60 funcionários, era algo grandioso. E eu falei com o meu diretor na época, né? Ele chamava-se o Salvador Domingos Mota. Virei para ele e falei assim: eu quero ser gerente lá na minha cidade de Contagem. Ele ficou chateado, falou que não ia deixar, que não podia, porque não tinha como. A loja de Contagem tinha 5 funcionários para fazer gestão. Onde eu fazia gestão era 65. E eu custei galgar várias lojas para chegar nessa. Eu falei, eu não posso fazer isso. O salário lá não tem como. Eu falei assim, não, eu sou comissionado, eu sei que eu vou ganhar menos, eu quero ir para lá. De tanto insistir, ele, para não me mandar embora, ele abriu mão. Aí ele cedeu, eu fui para a loja lá do Ponto Frio da Avenida João César de Oliveira. Nossa, aquela avenida imensa. Em 1999, para poder ser candidato no ano 2000. Porque eu era vendedor, sabia lidar com os clientes, fui gerente, sabia cuidar muito bem dos clientes. Eu pensei assim, os clientes da loja vão me eleger, né? Aproveitar a situação. E o clique foi quando? Foi algum consumidor da loja chegou, você tem jeito para vereador, você tem jeito para gestor? Não, foi a lembrança do que aconteceu. Foi a lembrança? Foi a lembrança de ver o ex-prefeito, ex-governador, né, Orestes Quercia, a fazer aquela ação. Então eu queria ser vereador porque eu achava que como vereador eu podia fazer isso, ajudar as pessoas. E eu fui lá para Contagem, aí disputei a primeira eleição em 2000. Eu fui mais votado do partido. Só que eu não entendia questão de partido, coeficiente, legenda, eu fui sem saber nada. Eu fui mais votado, só que não fui eleito. E aí muita gente falou assim, nossa, que decepção, você estava esperando que você fosse eleito e tudo. Mas eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que é a questão da fé no Deus que eu sirvo. E também daquilo que ele tem para minha vida e para quando que ele quer que tudo aconteça na minha vida, no tempo dele, não no meu. Na época, quando eu disputei a eleição, no ano 2000, eu lembro que eu fui disputei, eu fui o mais votado do partido, mas no dia da votação eu estava na igreja. A minha família foi para a porta do TRE acompanhar a apuração e eu fui para a igreja. Então, quando eles voltaram chateados e para mim, era indiferente. Aí muita gente falou assim, mas você não ficou triste? Não, eu não fiquei triste. Porque eu sabia que o que estava acontecendo era da vontade de Deus. Mas para você ver como é que Deus é perfeito nas suas ações e no que ele quer para você. Eu perdi a eleição. Só que o prefeito da época, ele chamava Ademir Lucas. E aí, ele me chamou para trabalhar com ele. Para você ver que coisa. Eu fui trabalhar com ele sem saber nada. Eu não sabia nada de política, eu não sabia o que era gestão pública. E eu falei com ele, falei assim, mas eu não sei fazer nada. Ele disse, você sabe conversar? Então você vem trabalhar comigo que eu acho que você vai ser uma boa pessoa para ajudar as pessoas. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fui rejeitado pelo secretário da pasta que eu fui nomeado. E aí eles meio que jogaram no canto, tipo assim, me escantearam com relação à questão de trabalho. Mas o prefeito falou assim, Zé Carlos, faz o seguinte, conserta algumas situações para mim lá no Conselho Municipal da Criança e Adolescente da cidade de Contagem. E eu fui lá para poder fazer a gestão do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Numa eleição que teve lá, tinham os representantes das instituições, né? E das ONGs, e tinha os representantes do governo. E eles me elegeram como vice-presidente no início, e depois eu virei presidente do conselho. Sim. E aí, quando como eu estava lá como presidente, eu criei uma política pública de proteção à criança. Na minha cidade não tinha casa para poder abrigar a criança. Então, a gente fortaleceu o FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Eu comecei atrás da Belgo Mineira, da CEMIG, da Magnesita, começamos a fazer captação de recursos para poder construir essas casas para abrigar a criança. Sim. Então, foi um início ali de uma política pública para poder fortalecer o sistema de proteção. Mas como essas casas ainda não existiam, eu ficava revoltado. Por quê? Os conselhos tutelares atendiam, né, as crianças que às vezes eram violentadas, que eram vítimas de violência ou de abuso, e não tinham onde colocar. Então elas tinham que voltar, elas tinham que retornar para aquele ambiente hostil, aquele ambiente de violência. E eu fui na promotoria, conversei com a promotora, ela falou assim, olha, Zé Carlos, isso é uma política pública que é o governo municipal que cria. E eu não sabia. Entendi. E aí ela falou assim, olha, quem tem que construir as casas é o seu prefeito. Aí eu falei assim, então tudo bem. Eu fui no prefeito.
Com 7 meses, 8 meses mais ou menos de governo, eu fui no prefeito e meio que assim, ó, pra você ver. Um adulto, mas com mente de menino, né? Eu cheguei lá e peitei o prefeito. Falei com o prefeito que tinha que construir, que tinha isso, tem aquilo. Ele disse, olha, eu acabei de ser eleito, eu estou consertando a cidade, eu não tenho como te atender. Sim. Eu fiquei chateado com ele e voltei lá na promotora. Falei que a promotora só tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim, eu te mostro aqui, notificou a prefeitura várias vezes. E eu comecei a alterar a voz para ela. Sim. Eu comecei a ficar nervoso, quando eu fico nervoso eu falo um pouco mais alto. E eu não percebi, ela falou assim, olha, você para de gritar comigo, senão eu vou exercer voz de prisão contra você. Ah, você pode prender, falando com ela, pode prender, não tem problema não, eu quero que você resolva o problema das crianças. Aí ela ficou tão nervosa comigo que ela fixou os olhos dela numa outra sala e falou assim, ó, conversa com a psicóloga ali e com a assistente social e vê se ela consegue te ajudar. Sim. Eu saí da sala dela meio revoltado, porque ela meio que, vamos dizer assim, não é comigo, né? Uhum. E eu fui conversar com a assistente social e com a psicóloga. E eu falei com elas que tinha que ser feita alguma coisa, que as crianças estavam sendo agredidas, violentadas e tudo, né? Aí ela falou assim, olha, Zé Carlos, a gente aqui atende, a gente sabe como é que é e tudo. Se tivesse algumas famílias que pudessem receber essas crianças. Aí eu falei com ela, não, eu recebo aí. Quantas e quantas vezes o Conselho Tutelar pegou criança na rua e não tinha onde colocar e eu levou lá para minha casa, até sem poder, não tinha que ter autorização do juiz e eu recebia. Então eu falei com ela, assim, não, eu consigo, quantas famílias você quer? Aí nós começamos a conversar e ali surgiu uma ideia de criar um projeto chamado Família Acolhedora. Como que era esse projeto? Identificava-se através de entrevista, né? Famílias que tinham capacidades de receber essas crianças temporariamente, até a família se recuperar, Sim. ou essas crianças serem encaminhadas para adoção. E aí pediram para mim, a assistente social e a psicóloga virou para assim, quantas famílias você consegue? Aí eu enchi a boca, né? Falei assim, não, em uma semana eu te dou 100 famílias. Nossa. Eu pensei assim, uai, eu vou para minha igreja, na minha igreja tem umas 100 pessoas, eu tenho certeza que todo mundo vai querer, né? Sim. E eu, na época, pedi autorização pro meu pastor para tocar no assunto, aí eu falei. Aí, quando ele me deu a oportunidade de falar com os pais lá, né, com as famílias, ninguém se cadastrou. Nossa. Aí bateu uma frustração, mas eu fiquei calado, engoli a frustração, fui para outra igreja, fui para outra, e as coisas foram acontecendo. E aí a gente começou a cadastrar as famílias, nós conseguimos cadastrar mais de 50 famílias. Então essas crianças que não tinham casa de abrigo para poder ficar, começou a ser recebida por essas famílias acolhedoras. E aí foi quando a gente começou a criar uma política de proteção à criança. Nesse meio tempo, né, enquanto essas crianças estavam lá, a gente fortaleceu os conselhos tutelares. Eu lembro que a gente comprou um carro para cada conselho, eram 4 conselhos tutelares, compramos 4 veículos com recursos das empresas de doação, conseguimos equipar cada conselho tutelar e cada conselho tutelar com um aparelho celular. Você também não é da sua época, mas a Telemig celular... É da minha época. Eu era criança, mas é. A Telemig celular deu um aparelho para cada conselheiro, então o conselheiro que não tinha nem carro para poder fazer diligência, passou a ter um veículo para fazer. Que não tinha telefone, só um telefone para atender 16 conselheiros, sim, passou a cada um ter um aparelho celular com crédito fornecido pela Telemig celular. E a gente começou a construir as casas. Uhum. E aí nós construímos 3 casas para abrigar criança. Uma dentro do Parque Fernão Dias, uma no bairro Chácaras, Califórnia, e outra lá no bairro Tropical, sim, que continua hoje aberto e recebendo essas crianças. Cada criança tinha uma mãe e um pai social e recebiam na faixa de 15 crianças, mais ou menos. Então, ali já 45 crianças que, se caso fossem vítimas de violência, poderiam ser acolhidas ali. Nós que abrimos também o Labetel, que estava fechado, e potencializamos outras instituições para que elas pudessem passar a receber também crianças. A questão das creches da cidade, eu lembro que só tinha 17 creches que a gestão era feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, só tinham 17 creches credenciadas a receber recurso federal, a gente documentou 54 creches, então mais crianças puderam ser recebidas, né, nas creches. Então essa política de proteção à criança foi criada nessa época. Eu fundei 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelado Nacional e o Conselho Tutelado Magisterial fui eu que fundei. Então nós criamos ali, de 2000 a 2004, uma política de proteção à criança. Por isso que eu falo com você que Deus, ele faz as coisas certas. Porque olha só para você ver, se eu tivesse ganho a eleição, eu não teria tido a oportunidade de fazer isso.
E por que Deus me fez com que eu fosse jogado nesse ambiente? Porque Ele sabia o que eu tinha passado. Ele sabia das minhas dificuldades, Ele sabia a luta que eu ia fazer para que outras crianças não passassem o que eu passei. A sua experiência te levou aonde você chegou. Exatamente. E aí foi uma história que foi permissão de Deus. Sim. Porque se não tivesse ocorrido isso, talvez demoraria um pouco mais para acontecer, né? Então nós conseguimos criar essa política de proteção à criança. E essa situação que você está falando sobre a criança, eu já vi que você tem muito projeto, né? Temos. Vocês têm projetos demais e interessantíssimos. Eu gostaria que você elencasse, mas destacasse o que você achou mais importante durante a sua gestão. O que ocorre? Eu disputei eleição lá em 2004, perdi, disputei 2008, perdi, disputei 2012, perdi. Se você for olhar, eu perdi 4 eleições. Qualquer um teria desistido, não é? Teria, com certeza. Você disputa, não ganha, disputa, não ganha, disputa, não ganha. Mas em 2014 para 2015, pela primeira vez eu questionei a Deus sobre o que Ele queria de mim. Porque chegou 2014, eu e minha filha não somos muito ligados, né? Ela chegou para mim e falou comigo assim: ô pai, para de disputar a eleição, porque você não ganha, Deus não tem isso para sua vida. Aí aquela pergunta eu fiquei encucado com ela, mas mesmo assim eu rebati ela. Eu falei assim: filha, se Deus não tem isso para minha vida, por que Ele me permitiu entrar nisso? Sim. Eu não precisava disso, eu estava no ponto frio, estava muito bem estabilizado. Se Ele permitiu algum propósito, Ele tem. E eu acredito que um dia eu vou ganhar. Pai, mas você já perdeu 4. Aí, aquela pergunta que ela colocou para mim, eu falei assim: sai disso, Deus não tem isso para você. Aí eu falei assim: filha, eu queria que você ponderasse algumas coisas. Se eu não estivesse na política, quem teria construído aquelas casas para abrigar as crianças? Verdade. Quem teria fornecido veículos para poder os conselhos tutelares funcionar? Então, Deus tem um propósito. Algum propósito Ele tem. Mas aquela pergunta ficou meio que martelando na minha cabeça. E eu lembro que 2014 para 2015, né, que você começa a montar os partidos e tudo, pela primeira vez eu questionei a Deus. Nem quando eu estava na rua eu perguntei para Deus por que eu estava na rua. Sim. Nem por todas as dificuldades que eu passei, eu questionei a Deus por que eu passei. Mas nesse dia eu estava tomando banho, comecei a conversar com Deus, e aí eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor não tem isso para mim, tira isso do meu coração, porque minha filha está sofrendo. E ela sofrendo, eu sofro também. Eu não queria, mas se o Senhor não quer, me tira isso do coração. E eu vou te falar com você, eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, e Deus falou claramente ao meu coração, falou comigo desse jeito simples, assim: meu filho, se você ganhar a eleição, de quem que vai ser a honra? Porque eu vejo um monte de gente em volta de você caminha com 2, 3 mil pessoas, quando você faz reuniões, está lotado de gente. Sim. Você está cercado de pessoas que eu não gostaria que caminhasse com você. Na hora que ele falou aquilo para mim, foi um baque. Eu falei assim: mas meu Deus, é campanha, é política, mas eu não quero. Sim. Aí eu falei assim: bom, agora a responsabilidade saiu da minha mão, correto? Eu passei para a mão dele. Eu virei para você: tudo bem. Se o senhor não quer, o senhor vai fazer o seguinte: tira as pessoas que o senhor não quer de perto de mim e traz as pessoas que o senhor quer para perto de mim. Está na mão do senhor agora. Acabei de tomar banho, conversei com Deus, toda vez que eu converso com Deus eu choro muito. E aí, beleza, fui dormir e tudo. Aí veio 2015, 2016, todo mundo foi se afastando de mim. As pessoas que me apoiaram: ó, Zé Carlos, eu não vou te apoiar mais não, que você não vai ganhar. Eu olhava assim, doía, porque muitos eram amigos. Eu falei assim: não, eu entendo. Tudo bem, pode apoiar outra pessoa. E eu vim disputar a eleição em 2016. Eu tinha 3 pessoas me ajudando: Natanael, Rubem Lana e Leuzito. 3 pessoas. E eu fui disputar a eleição e todo mundo falou assim: uai, com aquela multidão toda ele não ganhava, agora que ele não vai ganhar mesmo. Aí veio a eleição. Pela primeira vez eu deixei de ir na igreja para poder acompanhar a apuração. Sim. Falei com o meu pastor: eu quero ir lá acompanhar a apuração com a minha família porque eu vou ganhar a eleição. Aí eu falei assim: Zé Carlos, tudo bem, se você quer ir, pode ir, vou te abençoar aqui e tal. E me liberou. E eu fui com a minha família lá para a porta do TRE acompanhar a apuração. Aí começou a apuração, não sei se vocês vão lembrar, se vocês assistiram essa apuração, 2016. Começou a apuração 18h30, quando deu 20h30 mais ou menos, ou 19h30, não lembro, deu uma pane na tela, lá em Brasília, e parou tudo. Sim. Tinha apurado 77, alguma coisa. Eu estava com 800 e poucos votos,
e um outro candidato com 1.240. 400 votos à minha frente, com 77% do voto apurado. Eu olho de longe, minha filha com o olho cheio d'água, vem em direção a mim chorando. Pai, vamos embora. Eu falei, não, filha, nós vamos ficar até o final. Eu vou ganhar a eleição. Pai, impossível você ganhar a eleição. Já apurou mais da metade dos votos, você está 400 votos atrás do primeiro. Você não vai ganhar. Aí eu falei assim, filha, eu vou ganhar. Deus falou comigo que eu vou ganhar. Eu falei, não, pai, nem tudo é Deus. Às vezes uma pessoa chegou para você e falou com você, e você está achando que foi Deus usou ela para falar, mas não é. Eu falei assim, filha, não foi ninguém que me falou, foi Deus que falou comigo. Eu vou ganhar a eleição. Aí eu falei assim, não, pai, eu não tenho fé não. O senhor me desculpe, e disparou a chorar. Eu abracei ela e falei assim, tá bom, filhinha. Eu vou ter fé para mim e para você. Mas eu vou ganhar a eleição. Você não vai embora. Aí voltou. A tela do TRE era umas 22h30, mais ou menos, 21h30, eu não lembro mais. Quando voltou com 99,75% apurado. Aí eu apareci com 1.980 e o outro que estava na minha frente apareceu com 1.400 e pouco. Aí faltava 0,25, mas já dava eu como eleito. Sim. Porque, eu não sei agora, porque eu também não acompanho mais não, tá? Apareceu uma bolinha azul do lado do nome do que estava eleito. Aí eu olhei lá, só tinha 21 vagas, né? Eu era o 33º. Depois você puxa aí, eleição de 2016, eu fui o 33º. Mas fui eleito pelo coeficiente. Aquilo que me derrubou no passado me levantou agora. Eu com menos votos fui eleito. Candidatos teve 4.000, 3.800, todos eles perderam. E eu fui eleito com 2.006 votos. E aí quando apareceu lá eu eleito, eu virei para ela e falei assim, filha, ganhei a eleição, olha lá, eu tô eleito. Ela olhou assim, falou assim, não pai, não, olha lá pra você ver, tem 21 já eleito, você é o 33º, eu falei, não filha, você não entende, vai por mim, eu fui eleito. Aí ela falou assim, não pai, não, então faz o seguinte, espera porque falta 0,25 ainda. Só que quando o TRE já aponta que você está eleito, aquele que falta apurar, mesmo se a pessoa ganhar todos os votos, que é quase impossível, dificilmente não, já está concretizado ali que você está eleito. Sim. E aí eu ganhei a eleição. Foi quando começou toda a minha história na política, em 2016. Aí, você perguntar assim, Carlos, por que você quer ser vereador? Por que você quis ser vereador? Eu sempre pensei, porque você ouve falar muito mal de político. Sim. E eu fiz um planejamento na minha mente que eu queria ganhar muita eleição, eu queria ser vereador. E eu queria ser um vereador diferente. Eu não queria ser iguais os que estão lá. Não aqui menosprezando aqueles que fazem, tem muitos que fazem um bom trabalho. Mas eu queria ser diferente. Eu queria fazer diferente. Geralmente o vereador escolhe uma área do seu bairro, da sua região para trabalhar. Sim. E eu falei o seguinte, o dia que eu fui eleito eu quero trabalhar para a minha cidade. Eu quero atender toda a minha cidade. E foi ali que nasceu o sonho. Porque nós começamos a apoiar instituições que pudessem promover projetos sociais. Logo depois veio uma lei, né, que traduziu o desejo nosso de apoiar instituições com a emenda impositiva, que é um recurso, né, que todos os vereadores têm, deputado federal, deputado estadual, e lá na minha cidade também vereador tem. Então nós começamos a potencializar as instituições para abrir os projetos sociais. Hoje nós atendemos mais de 17 bairros e temos mais de 30 projetos diferentes para poder atender a nossa população toda da cidade de Contagem. Eu atendo do Ressaca à Nova Contagem, bairro industrial, tem projeto em todos os bairros. Resumindo, a cidade inteira. Sim. Aí a gente hoje atende mais ou menos umas 500 crianças. Nós temos projeto de balé em 4 bairros. Temos projeto de futebol. Inclusive o nosso time de futebol que a gente apoia, ele é campeão da cidade, das crianças, campeão em várias categorias. Sim. São mais de 150 meninos. Nós temos projeto de karatê, taekwondo, muay thai, capoeira, com professores locais e horários específicos para atendimento. Temos também projetos voltados para as mulheres, sim, que são pilates, funcional, projetos de capacitação, corte e costura, projetos profissionalizantes, né? Sim, sim. De corte e costura, projeto de corte de cabelo, trança, projeto de design de sobrancelha. Então nós trabalhamos com mais de 4.000 mulheres. Eu comecei um núcleo lá na região Nova Contagem que tinha 90 mulheres, hoje tem mais de 700.
Nossa, é muita coisa. Isso só numa região. É muita Então, só em Nova Contagem eu tenho 3 projetos abertos que eu apoio. Sim. Então, esse recurso é um recurso que a gente põe numa instituição, a instituição contrata os profissionais e ali são executados o trabalho. Eu falo que é uma parte daquilo que a gente executa, porque se não fosse a emenda, não teria como esses projetos serem executados. É verdade. Então, a comunidade reconhece isso. Nós temos também, apoiamos uma instituição que tem 2 clínicas que tem fisioterapia, tem fonoaudiólogo, psicólogo, que cuida de crianças, cuida de idosos. Existe um veículo também para poder dar apoio. São 2 veículos, né? É estilo uma ambulância? Não faço esse tipo de trabalho. É uma SPIN que sim, busca sim. as pessoas em casa. Entendo. E também tem o trabalho com uma picape que busca alimento para poder dar para as crianças que fazem parte do projeto também. Uhum. Então hoje a gente atende mais ou menos umas 500 crianças, uns 500 idosos mais ou menos, né? E mais ou menos umas 4.000 mulheres. E o que ocorre? Muitos desses idosos às vezes buscam a rede de saúde e existe falha no sistema, né? É muita coisa, muita demanda. E às vezes o SUS dá lá 15 sessões de fisioterapia. Aí a pessoa vai e faz a fisioterapia no SUS. Só que ela precisa de mais. Sim. Quando ela volta para poder pedir, aí você volta daqui 6 meses. Aí atrofiou, não tem jeito. Então, esses casos que o SUS não consegue atender, que a demanda é muito alta, é repassado para essa instituição. E lá se dá essa atenção, e lá se cuida dessas pessoas. Então, esses projetos sociais, eu vou dizer assim, que eles dão sustentação ao mandato, porque as instituições que a gente apoia também nos apoiam, então vira uma via de mão dupla, né, com relação aos trabalhos que nós executamos. Sim. E tem também, né, as leis que a gente coloca lá para ser votada, para defender o autista, para defender as famílias mais carentes, mais pobres. E eu sou um vereador que eu não sou vereador de gabinete. Se você quiser se esconder, vai lá pro meu gabinete. Agora, se você quiser me achar, é só você me dar o endereço da sua casa que eu vou lá. Nas ruas. Não, eu sou um vereador que eu tô na rua. Eu tô na rua e se a pessoa quiser conversar comigo, é só falar onde é que você mora que eu vou lá na sua casa para te atender. Eu posso dizer que veio da rua e na rua continua, mas de outra forma? Pode sim, é mais ou menos assim. Pra você tem ideia, eu sou tão próximo do povo e independente quando eu falo povo é de uma forma genérica, que teve uma vez que eu coloquei um monte de outdoor na rua com o meu celular, com o número do meu aparelho. E uma pessoa me ligou da rua, né? E falou assim, eu atendi, ela falou assim, eu queria falar, quem tá falando? Eu falei assim, José Carlos. Ela falou assim, não, eu sei que você é assessor dele, eu quero falar com o vereador. Eu falei assim, não, você tá falando com o vereador. Ah, para de palhaçada, sua. Eu falei assim, fala o seguinte, eu vou desligar e você liga de vídeo. Aí você vai ver se sou eu ou não. Aí eu desliguei, ele não ligou, eu liguei pra ele. Sim. Aí eu liguei de vídeo e falei assim, aí, sou eu ou não? É eu que tô no outdoor ou não? Então, tipo assim, eu não me escondo. Eu sou aberto ao diálogo com a comunidade, aonde eu puder estar, eu vou estar, onde quem eu puder apoiar, eu apoio. E agora nós estamos com um projeto muito bom, né, que não é meu, mas eu estou apoiando, que é um projeto de oftalmologia, que a gente, através de uma emenda, e aqui eu quero fazer uma fala aqui de agradecimento ao deputado federal Luiz Tibé, que colocou um recurso para que a gente pudesse executar através de uma instituição muito séria a questão da consulta oftalmológica com a entrega de óculos gratuitamente. Então, onde existem as necessidades, esses projetos estão sendo levados. E aí eles são levados para o estado todo, né? Sim. Isso tem ajudado muitas pessoas que não têm condições de, às vezes, pagar uma consulta, de ter um óculos, passou a ter esse direito. E eu acho que é de uma grandeza muito grande, porque a emenda que o deputado destinou é imposto que o contribuinte pagou. Sim. Então está voltando para ele aquilo que ele automaticamente pagou de imposto. É um investimento que ele faz que gera retorno que antigamente não tinha, não é verdade? É verdade. Porque a maioria não faz esse retorno para a população. E você fez esse retorno. Então tudo isso executado não é através de mim. Sim. É contratado uma instituição, e essa instituição contrata uma empresa que é especializada e ali eles executam. O que a gente faz é só ser um canal para poder facilitar. Então eu posso dizer, siga as redes sociais do Zé Carlos que você vai conhecer mais do projeto, não é verdade? Ah, claro, com certeza. É vereador Zé Carlos. Vereador Zé Carlos. Tudo muito simples, junto e sem o José Carlos, é Zé Carlos mesmo. É vereador Zé Carlos. Vereador Zé Carlos. Tá fácil para vocês aí. Nós vamos colocar aqui com certeza no letter, mas
Vereador Zé Carlos. Mas assim, aproveitando, história magnífica, trabalho perfeito até agora. Tô assim, cara, feliz demais de conhecer uma pessoa que tem um projeto e trabalhos tão grandes igual você tem. E falar de vida pessoal é meio complicado, né? Tem gente que fala assim, não vou falar porque. Mas eu já vi que você é muito humano, muito próximo. E me conta sobre a questão da sua família, além da sua filha. Como é esse dia a dia nos seus É, eu projetos? geralmente, se você pisar nas redes sociais, você não vai ver a exposição da família, Sim, porque eu sim. procuro proteger, né? Porque, infelizmente, não são todos, mas muitas pessoas criticam os políticos. É E às verdade. vezes criticam de uma forma muito pejorativa. E eu tento poupar os meus filhos disso. Uhum. Eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha que fez 40 anos, dia 1º agora de novembro. Ela é mãe de três princesinhas, né, minhas netinhas, a Laura, a Helena e a Cecília. E tenho também meu filho, o Ricardo, que não casou ainda, está até em viagem atualmente. Mas sou muito ligado neles, a gente tem uma relação muito boa. Tem lá um vídeo que eu não autorizei, mas fizeram, e depois que postou, a pessoa tinha acesso à minha senha do Instagram, postou e eu deixei lá. Sim. Mas quem quiser ver lá, é uma homenagem dos meus filhos ao Dia dos Pais, e lá um pouquinho mais ou menos vocês vão sentir como que é o José Carlos pai, né? Mas eu falo que eu sou muito ligado em criança. Eu Sim. gosto muito de fazer trabalhos voltados para a proteção da criança. Também sou muito ligado aí aos idosos. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas. Às vezes você idosa, cara, você parece um velho. Não, não pareço um velho, não. Eu gosto de conversar mesmo, entendeu? Sim. Porque a gente aprende muito com a pessoa mais idosa. E a minha vida é mais ou menos essa. Eu vivo para o trabalho. Hoje eu sou muito focado no trabalho. Eu sou muito focado à função que eu exerço, que é de vereador. Eu acho que o contribuinte, aquele que depositou o voto em você, ele espera isso de você, entendeu? Sim. Então, o pessoal que me conhece sabe, às vezes eu almoço dentro do carro com marmitex e para mim não agarra não. Eu sou uma pessoa que não tem dificuldade e não fuge do trabalho. Você vive em paz com aquilo que você faz. É Exatamente. verdade? Muito, muito. E, assim, agora eu vou te fazer uma pergunta que já está anotada, a gente conversou sobre isso, mas é Sem problema. porque esse projeto que você tem vários projetos, mas tem sonho ainda de trazer mais algum projeto diferente? Tem algum clique? Quando, quando, quando lá em 1999 eu me prontifiquei a ser candidato, eu tinha um pensamento mais ou menos voltado para isso, que era ajudar as pessoas que precisam. E Deus me preparou, né? Fez eu passar pelo deserto de 2000 a 2016, e eu cheguei na Terra Prometida, que foi ter a oportunidade de ter um mandato e fazer diferença Sim. na minha cidade. E ali nós abrimos vários projetos, hoje nós temos 30 projetos instalados. E o meu sonho é espalhar isso pelo estado. Eu vou te contar coisas que geralmente, às vezes, as pessoas até que estão próximas de mim não sabem. Eu abro aqui, não tem dificuldade não. Sim. Nós estamos abrindo projetos na cidade de Lambari para poder ajudar a comunidade lá, sul de Minas. Nós temos um projeto na cidade de Esmeralda também, que é um projeto bancado por mim, Sim. que acolhe as mulheres lá. E tem um projeto em São Paulo. Aí você fala assim, Zé Carlos, você é louco? O que tem a ver São Paulo com você? Porque se eu for candidato, vamos dizer o seguinte, você é candidato a deputado? Se eu fosse, alguém de São Paulo poderia votar em mim? Não poderia. Uhum. Mas nós temos um projeto lá em São Paulo. Aí você fala assim, como assim? Como é que você abriu um projeto em São Paulo? O que acontece? Como eu disse, eu sou muito ligado às necessidades das pessoas. Sim. E eu conheci uma mãe de uma criança autista pelas redes sociais. E eu vi a dificuldade que ela tinha lá com relação a essa criança, ao trabalho dela e tudo. E a gente abriu um diálogo, ela é de uma igreja lá, e independente se não fosse também, eu ajudaria. Mas ela tem uma dificuldade, né? Porque ela tem dois filhos, o pai dessa criança abandonou ele assim que descobriu que ele era autista. Ele Então ela passou a ter muita dificuldade. E eu pensei o seguinte, eu tenho que ajudar essa senhora, eu tenho que ajudar Sim. essa mãe. E aí eu fui e comprei todo o material de pilates, bola, tatame, teraband, os negócios tudo, e falei com ela assim, olha, passa o telefone do seu pastor aí, ou senão você conversa com ele, vão abrir um projeto aí na sua igreja. E ela abriu o projeto lá, hoje o projeto funciona lá na cidade de Assis, e leva o nome do projeto nosso, que é o Projeto Servir, e hoje ela tem uma renda complementar. Porque, eu não sei se você conhece a causa, mas, por exemplo, uma criança autista, o custo é muito alto. Sim. Só de alimentação ela gasta R$ 500 por mês. Essa criança precisa de um convênio médico por causa da questão do fonoaudiólogo.
Então ela tem muita dificuldade, então eu fiz questão de ajudá-la, independente de voto. Sim. Eu fiz por uma questão de Humanidade. humanidade. Exatamente. Então nós temos esses 3 projetos fora da minha cidade. Você perguntar qual que é o seu sonho? Meu sonho é de ocupar todas as cidades com vários projetos. Porque, por exemplo, olha só, se você entrar no Instagram, você vai ver vídeos lá. A Pai de Esmeralda, ela funcionava numa estrutura que não tinha... As crianças, quando chovia ou fazia sol, não podia ficar do lado de fora, porque não tinha uma quadra, não tinha nada. E eu, com um café, que eu convidei empresários para ir lá, a gente conseguiu construir um galpão, uma quadra, para que as crianças pudessem ter um acesso à área externa. Então, aí você fala assim, mas Esmeralda, você é vereador em Contagem. Não, mas precisou, eu estou lá para poder ajudar. Então, minha intenção é expandir para o Estado. Eu falei com você que nós capacitamos costureiras, não é isso? Sim. Então, várias dessas costureiras, se você sair no meu carro ali agora, tá cheio de lençol que essas costureiras fizeram para me levar para a casa de recuperação. Para poder ajudar as casas de recuperação. Sim. E essas costureiras costuram shortinho, vestidinho, para a gente levar para Montes Claros. Então, eu ajudo muitas famílias de Montes Claros, Sim. que eu não quero nem saber o endereço, não quero saber se elas têm idade para votar ou não, eu quero é poder ajudar. Então, nosso trabalho social, ele vai além da política, ele vai além de voto, entendeu? A gente quer poder construir uma cidade melhor, um mundo melhor. Sim. E você falar qual que é meu sonho é expandir todos esses 30 projetos e transformar em 853 projetos, são 853 municípios, né? Sim, sim. E colocar esse projeto em todos os municípios do estado. Agora, a pessoa perguntar por que São Paulo? Volta lá atrás que vocês vão ver o porquê. Com certeza, né? Não, até que não. Não? Não, porque olha só, você vê, o projeto que eu abri é lá na cidade de Assis. Assis fica a 900 quilômetros daqui. E eu morava na capital. Eu morava em Diadema, Santo André, São Bernardo. É na capital. Então foi um acaso. Não bom, foi um acaso de ser São Paulo, sim. mas é mais de 900 quilômetros daqui. Entendi. Eu nem conheço essa senhora que eu estou ajudando, pra você ter uma ideia. Não conheço ela, não conheço ninguém. Eu simplesmente, meu coração falou assim, ajuda, eu fui lá e ajudei. Entendeu? Inclusive, ela é muito grata, eu fico muito feliz pela expressão de gratidão dela quando o projeto foi aberto, e hoje ela mantém o projeto aberto, eu fico muito feliz por isso. Um dia eu ainda vou lá conhecer, mas não é o tempo ainda. É isso aí, gente. E no caso, hoje, falando sobre política, o que você tem visto nessa nova geração? O que você tem visto e entendido sobre esses novos políticos que estão chegando aqui no Brasil? Eu creio que o país está passando por uma situação muito difícil, né? Que é uma situação que os poderes eles estão se conflitando. O STF com o legislativo com o executivo. Está uma briga em uma polarização que eu acho que ninguém ganha. E o povo é que sai prejudicado. O Congresso toma decisões, o STF bloqueia. Tem decisões que o governo federal toma que não são decisões voltadas para o benefício do povo, porque são algumas decisões que são politiqueiras ou, vamos dizer assim, para poder conquistar a pessoa, mas não vai ser uma política contínua, porque pode trazer um desequilíbrio fiscal e gerar uma inflação. Então, eu creio que está precisando parar, tipo assim, dar um stop e recomeçar. Sim. O processo no qual as instituições sejam fortalecidas. O legislativo exerça a função de legislativo, o judiciário exerça a função do judiciário. Hoje o judiciário está dando pitaco nas decisões do Congresso. Verdade. Eu não concordo com isso. E tem várias decisões que estão sendo tomadas que, para mim, colocam o país em estado de exceção. Então isso me preocupa muito, porque a gente fica preocupado o que vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano. Sim. E esse conflito e essa polarização de direita contra esquerda, isso é muito prejudicial ao país. Na verdade, eu dou um pitaco que não é nem esquerda ou direita, é o extremo de cada um. É o extremo, é exato. Isso está acabando realmente com o país. Verdade. É a realidade. Qual a sua prioridade para o ano que vem, para a Contagem? Já tem um planejamento? O que ocorre? Eu estou e fui eleito, né? Para o 3º mandato de vereador. Eu acho que, primeiro, que eu cumpri uma etapa na minha vida que foi servir a minha cidade como vereador. E eu recebi um convite do presidente do meu partido para poder
ser candidato a deputado estadual. Sim. Então, eu não sou candidato ainda, porque não houve convenção, então posso dizer que eu sou pré-candidato, né? Para poder passar pela convenção, para poder ter aí, de repente, a oportunidade de se colocar como candidato. E eu pretendo construir algo que possa me levar a ter um mandato de deputado. Porque eu, como vereador, fiz muita coisa e tive força para fazer. Eu acho que, como deputado, próximo de um governador, é não só brigar pela minha cidade, porque assim como vereador eu fui e não briguei pelo meu bairro, mas briguei pela cidade, como deputado eu não quero só brigar pela minha cidade, eu quero brigar pelo Estado. Sim. Porque tem muitas situações de vários municípios que precisam ser ajudadas e às vezes ali não tem um deputado que ajude. Então eu quero não somente poder participar da vida política de cada cidade, sempre que possível, mas também poder implantar esses projetos e levar esses projetos para o estado todo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Verdade. E as suas responsabilidades já são muitas. Vai só ampliando, não é verdade, vereador? Mas meu desejo é servir. Se hoje eu sirvo um público de 4, 5 mil pessoas, eu quero servir aí um público de, sei lá, 200, 300, 1 milhão de pessoas. Eu quero poder servir. Eu não sou de rede social, não sou de TikTok, não sou de ficar bravejando, nem ficar xingando ninguém, não. Eu sou de muita paz. Eu quero construir uma política no qual haja diálogo, haja conversa e que a gente consiga avançar com propostas para poder melhorar as leis, mas também para poder fazer com que o povo consiga ser atendido naquilo que é necessário. Sim. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Esse homem não é só um vereador, esse é um presidente. Nada, falta muito ainda. Vou falar com você, não falta humildade, não falta competência, deu para perceber. E assim, é muito assunto. Não dá vontade de encerrar, né? Porque são tantas coisas para falar. Gostaria que você voltasse. Já estou fazendo o convite para voltar, porque eu sei que a história é longa e tem muito trabalho que foi feito durante esses 3 mandatos. Fora só o pessoal, né? Muita coisa que você tem feito. Então, se houver, como se diz, né, um clamor popular para que eu volte, eu voltarei. Mas eu não sei se é o termo correto, mas eu sou muito premeditado nas minhas ações, acho que desde criança. Eu sempre procuro me planejar para o futuro. Sim. E mesmo nos momentos mais difíceis, ou nos momentos que eu achei que não teria jeito, eu posso dizer para você que mesmo ali naquele momento eu me planejava a ter e me preparar para essa função que hoje eu exerço, que é de vereador, e ser, de repente, possivelmente, se Deus permitir, um candidato e com um mandato para que eu possa exercer lá no Estado também com excelência essa questão do Legislativo Estadual. Sim, eu desejo boa sorte. Na verdade, estou te conhecendo agora, mas já deu para perceber o seu trabalho. E gostaria que você deixasse suas palavras finais, né? O que você gostaria de falar para o público, para quem está trabalhando com você. Pode falar o que você quiser, fica à vontade. Eu costumo dizer que quando as pessoas escrevem para mim agradecendo por algo que eu fiz, eu sempre coloco ali, né? Depois que a gente conseguiu atender a demanda ou atender a necessidade das pessoas, eu coloco sempre assim no WhatsApp, quando elas me mandam um agradecimento, eu escrevo assim: sou seu servo. Eu acho que estou passando por aqui para poder servir. Eu gosto, me faz bem poder servir, atender as pessoas. Eu não fujo de responsabilidades e aquilo que tiver ao meu alcance, eu procuro sempre fazer. Então, eu acho que a palavra-chave é aquilo que é o meu projeto leva o nome, que é servir. Servir a população, servir ao povo, porque são eles que nos colocam aqui e acho que a gente está aqui para isso. A nossa vida na Terra está de passagem. Um dia eu não vou estar aqui e eu quero deixar como legado essa prontidão em estar sempre pronto para poder servir. É isso aí. Pessoal, a gente gostaria primeiramente de agradecer, vereador, por estar aqui essa noite, porque vida de vereador não é fácil, gente. É muito difícil você conseguir uma agenda com esse homem. Mas a gente entende pelo tanto de projetos e trabalhos que você tem. Mas já deixamos aberto para você voltar e te agradeço, né? Você, sua equipe e todos que estiveram participando desse momento aqui com a gente. Que você volte mais vezes e com certeza, gente, eu creio que esse homem vai voltar, porque ele tem histórias, viu? Não, foi um prazer participar. Eu quero agradecer aqui o convite.
Para mim é sempre uma oportunidade de poder falar sobre aquilo que eu faço, para que as pessoas possam também, através daquilo que está sendo divulgado, poderem ter acesso a esses projetos sociais também, que são muito importantes para a população. Então fica aqui meu agradecimento e estou à disposição. Nós agradecemos também, vereador. E fica aqui, gente, uma palavra, na verdade uma frase que ele deixou pra gente: servir. Servir ao povo, servir as pessoas. É com essa frase, né, que a gente fecha esse nosso podcast da VivaCast, e também sou o assessor. Esperamos você até a próxima, e também esperamos a equipe do vereador e o vereador, tá bom? É Luiz Araújo aqui e nós fomos. Muito obrigado.